Hoje vamos falar sobre o espírito do conhecimento. Vamos ler para nós entendermos aqui o estudo. Numa certa ocasião, o Senhor Jesus clamou e disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Mateus 11, 25. É claro que o conhecimento neste mundo vem se acelerando de forma fantástica, muito embora os inteligentes e versados nunca sejam plenamente satisfeitos, mas, ainda assim, o sucesso deles tem sido notório, tanto para o bem quanto para o mal da humanidade. Essa inteligência e, de uma certa forma, aos olhos deles, sabedoria, certamente são oriundas da desobediência do homem para com Deus no jardim do Éden, quando o Senhor determinou: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que comerdes, ou no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2,16. Então, teve tudo início ali. Deus não tem culpa se a humanidade vem se autodestruindo pelo seu próprio conhecimento, ou pela própria vontade, pelos próprios pensamentos. Todavia, há um conhecimento que está acima de todo existente neste mundo, o conhecimento da vontade de Deus para o homem. E isso só é possível para aqueles que permitem ser usados pelo Espírito Santo. Então, essa virtude é concedida a cada um, ou seja, quando Deus vê numa pessoa um desejo de querê-la, de acordo com a necessidade. Tanto pode ser usado para revelar aspectos bons, quanto para desmascarar os inimigos de Deus, esse conhecimento. O apóstolo Pedro foi usado com a palavra do conhecimento para revelar a hipocrisia e a mentira de Ananias e Safira, com o propósito de evitar que a igreja primitiva viesse a desenvolver os mesmos erros, quando ele disse, o episódio lá de Ananias e Safira, que está em Atos, capítulo 5, 3. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Ele havia feito um voto com Deus. Conservando, disse o apóstolo, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Ou seja, você não foi obrigado a nada. Como, pois, assentastes no coração esse plano, esse desígnio? Não mentiste a homens, mas a Deus. Atos 5, 3. Vamos agora, então, entender um pouco a respeito desta sétima lâmpada do candelabro, sexta, que é o espírito do conhecimento. Todos nós, quando chegamos a Deus, a Bíblia própria diz que aqueles que estavam na região das trevas, está lá escrito em João, viram grande luz e se chegaram a essa luz. Então, todos nós, quando chegamos na casa de Deus, nós estávamos aonde? Nas trevas. Nós estávamos obscurecidos de mente. A nossa mente estava obscurecida. Quantas coisas que hoje, graças às Escrituras, graças ao Espírito de Deus, quantas coisas nós nos libertamos, que era um fardo. Como disse Jesus em João: conhecereis a verdade, que é a palavra dele, e essa verdade vai te libertar. Hoje, eu não preciso ficar preocupado com a pessoa que está morta e ficar ali no túmulo dela, chorando remorsos, ou de repente entregando flores, achando que isso vai transmitir àquele morto algum agrado, ou quem sabe acendendo uma vela para iluminar a suposta alma penada que está nesse mundo. Quer dizer, a palavra de Deus nos mostra que eu tenho que fazer algo enquanto está vivo, porque para os vivos há o quê? Esperança. Mas a própria Bíblia, Eclesiastes 9, diz: para os que estão entre os mortos, não há esperança. Eles não têm parte com nada aqui na terra. E isso me libertou. Me libertou da religiosidade. Me libertou do engano
desse peso, superstição. Quantas vezes nós deixamos de fazer algo ou fizemos algo com medo de uma determinada palavra de alguém ou de uma superstição, e nós fomos obrigados a se entregar a certos rituais ou praticar certas coisas, porque a tradição dizia, ó, tem que ser feita assim, senão você vai acontecer uma coisa ruim com você. E hoje nós sabemos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu estou em Jesus, pode fazer a bruxaria que for, pode fazer o bruxedo que for. Como diz o texto, se Deus é por mim, quem será contra mim? Então, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, nós nos aproximamos da luz. E saímos da onde? Das trevas. Mas, infelizmente, há pessoas dentro da igreja que elas insistem em viver nas trevas. E quando, pastor, que uma pessoa insiste em viver nas trevas, quando ela rejeita esse conhecimento, veja que existem pessoas que sofriam por não conhecer Jesus, por viver no pecado, vítima do seu coração. Olha outro conhecimento maravilhoso, né? A Bíblia diz: enganoso é o coração, o sentimento. Quantas pessoas que elas chegaram na igreja e chegaram numa situação terrível. Deus revelou a vontade dele. Deus mostrou, olha, essa mágoa está te destruindo. Olha, sai da mentira, porque a mentira não vai te levar a lugar nenhum. Seja honesto, mesmo que você hoje pareça bobo aos olhos dos outros, mas quem planta, colhe. Quem planta o que é bom, colhe o que é bom. Quantas pessoas que não rejeitaram a vontade de Deus, elas se entregaram a esse conhecimento, perdoaram e se livraram daquele peso, que a mágoa é um peso, praticaram a verdade e se beneficiaram dela, foram tendo experiências com Deus. Poxa, é verdade, eu perdoei, poxa, olha como eu me sinto bem, olha, eu fui sincero, verdadeiro, hoje eu estou colhendo o fruto dessa verdade. Então a pessoa, ela entende que vale a pena ser fiel. Mas quantos que estão rejeitando? Como disse Pedro lá, 1 Pedro 5, se não me falha a memória, a Bíblia diz que há aqueles que sofrem por não conhecer e aqueles que conhecem e rejeitam a verdade. O segundo estado delas é pior que o primeiro. Aí está a explicação para você entender, poxa, como pode uma pessoa dentro da igreja viver uma vida pior do que ela vivia no mundo? Porque lá no mundo ela não conhecia a verdade e não se entregava. Hoje ela conhece e permanece na mentira, na mágoa, negligenciando Deus. Se eu sei que Deus é o primeiro, eu tenho que viver uma vida com Deus. Deus tem que ocupar o primeiro lugar. Mas há pessoas que na vida dela, Deus ocupa o lugar da conveniência. Ou seja, se der, eu agrado a Deus. Se não der, eu não agrado. Então Deus não é primeiro coisa nenhuma. Deus não é Senhor coisa nenhuma. Eu só estou na igreja, mas continuo como Senhor de mim mesma. Porque qual é a característica daqueles que aceitaram esse conhecimento de princípio, e Deus, vendo esse desejo de obedecê-lo, de servi-lo, Deus deu o Espírito Santo para eles, e aí com o Espírito Santo, esse conhecimento se tornou algo natural dentro deles. A comunhão com Deus se tornou algo natural, o entendimento da palavra de Deus. Há pessoas que hoje pegam a palavra e elas estão maduras espiritualmente falando e orientadas pelo próprio Deus, e elas conseguem entender coisas que outrora não entendiam. Mas aonde é que está o perigo, ou o erro, melhor? Há quem não queira sacrificar. Lembra que Jesus falou assim: quem quer vir após mim, tome a cruz. Negue a si mesmo, tome a cruz e siga-me. 3 coisas. Então há pessoas que não querem negar a si mesmas. Se a carne pede que elas fofoquem para destruir
a imagem de outras, vão lá e linguarudas mesmo, estão nem aí. A Bíblia classifica lá em Gálatas 5 como obras da carne, dissensão, espírito divisor, pessoas que usam a língua para colocar uma pessoa contra a outra. Quer dizer, elas não querem negar sua carne que pede a impureza, o adultério, a mentira. Eu não sei. E existe o maior dos maiores pecados. Repito, a negligência. É quando eu sei que eu estou errado, e aí acontece o que nós falávamos tempos atrás. É o pecado da iniquidade, né? Eu tenho consciência que eu estou seguindo o caminho errado. Mas eu penso, será que é assim mesmo? Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus odeia o pecado. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. A Bíblia diz que Deus odiou Esaú. Quem era Esaú? Irmão de Jacó. Por quê? Porque ele era o primogênito e todo primogênito levava a família adiante. O clã levava adiante a herança. E a herança de Abraão, Isaque, seria Abraão, Isaque e Esaú. Deus havia escolhido, ele nasceu como primogênito para levar adiante a nação santa, o plano de Deus. E aí, com fome, ele chegou em Jacó, me dá esse prato de lentilha que eu estou com fome. Não dou não, isso aqui é meu. Mas se você me vender o direito de primogênito, eu te dou. E ele desprezou. Falou assim, o que adianta ter um direito de primogênito se eu estou com fome? Fica para você. Ele desprezou. E esse é o problema de muitas pessoas. Elas até vêm à igreja, elas até ofertam, mas elas desprezam a vontade de Deus, desprezam a obediência e seguem errando, não querem tomar a cruz e seguir Jesus. Por isso, hoje, não há ninguém que possa dizer assim, Senhor, futuramente, caso ela não se entregue por inteiro, não tem ninguém que vai poder chegar diante do trono, no juízo, que é para os perdidos, não para os salvos, porque os salvos serão arrebatados ou ressuscitados em Cristo muito antes da grande tribulação e do juízo. Mas muitos que comparecerão diante do trono dirão assim, mas eu não sabia, Senhor. Eu não sabia, eu não tinha conhecimento. Porque hoje o Espírito do conhecimento se revela na pregação e se manifesta como virtude dentro daqueles que têm o Espírito Santo. Por isso que ninguém precisa estar ali espreitando a vida de ninguém. Quem tem o Espírito Santo tem consciência que esteja onde estiver, ela tem que agradar a Deus. Os olhos de Deus estão sobre ela. Então ela não esconde nada. Ela sabe que tudo que ela faz está à vista de quem? De Deus. Está aos olhos de Deus. Imagine você. Às vezes a pessoa pensa, vou esconder da minha esposa, meu marido, meu pai, meu filho, meu patrão, como se Deus não estivesse vendo. Então, essas pessoas que comparecerão diante do trono, que é o julgamento, dirão assim, mas eu não sabia, eu não tinha conhecimento. E eu penso que vai abrir uma tela lá no céu, assim igual essa, e Deus vai mostrar ela sentada no banco da igreja. E o pastor pregando aquilo a qual ela não rejeitou, não abandonou. E aí Deus vai dizer, então, você não sabia? Está cometendo mais um erro, omitindo a verdade. Ou seja, Deus está nos dando o privilégio de sermos a própria bênção. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está o quê? Condenado. Deus, a Bíblia diz que Deus ficou com ódio. Tem certas versões que diz que Deus ficou aborrecido. Tem outras versões originais, essa nossa fala que Deus ficou com ódio de Esaú. Porque ele desdenhou, desprezou quem? E tem gente que faz o mesmo. Eu não sou de ferro. E se entrega ao pecado. Quando Deus nos chamou para sermos fiéis a Ele. Amém? Então, nesse momento, Deus está revelando para todos nós
o espírito do conhecimento. E todos que recebem o Espírito Santo, dentro dela se manifesta esse conhecimento. Ninguém precisa ficar ali no pé dela para ela servir Jesus. Ela sabe que ela tem que orar, que ela tem que vigiar, que ela tem que jejuar, que ela tem que ter uma vida com quem? Com Deus. Ela tem consciência disso. Ela sabe que a salvação dela não depende da esposa, do marido, do pai, da mãe. Depende exclusivamente dela guardar a fé. Ela sabe que o seu adversário, Satanás, anda ao derredor. Igual você verá na novela Gênesis. O diabo ali ao redor. E ele vai usar coisas, pessoas, para tentar nos enganar. Mas quem tem o conhecimento não cai na cilada, na artimanha de Satanás. Amém? E como que eu posso usar esse conhecimento? Bem, obedecendo. E agora, na hora da busca, eu me humilhando e buscando a face de Deus. Porque toda pessoa que tem um conhecimento da palavra, ela sabe que quando uma pessoa entra na presença do Senhor para buscar a sua força e o seu espírito, todos sabem, todos que têm o esclarecimento, o conhecimento da palavra, sabem que essa oração tem que se iniciar com a confissão dos seus pecados, onde a pessoa, ela reconhece os seus erros, seja esse uma negligência, seja esses sentimentos que não deveriam existir, que ela cultivou, seja esse coisas que ela vacilou, errou, então ela ali confessa, e no momento que ela confessa, pede perdão, se humilha, naquele momento, ela reconhece diante de Deus sua pequenez, sua condição pequena, porque quem sou eu, meu Deus? Eu sou um pobre miserável, pecador, um monte de nada, o pó da terra, que se hoje morrer, acabou. Você vê aí, tem pessoas que nem um funeral, hoje em dia, elas estão tendo direito a ter, que é o mínimo que um morto poderia ter. Verdade ou mentira? Misericórdia. Dada a condição que o mundo está, existe país que os mortos estão jogados no meio da rua. Os parentes que estão levando enterrar para o morto. É tanta gente morta que sobrecarregou o sistema funerário, sobrecarregou os hospitais, e os parentes que estão tendo que se virar com seus mortos. E existem situações em que o velório é 30 minutinhos por conta da doença, lacrar o caixão, enterra lá rápido, despacha logo. Olha só quem nós somos. Morreu, você já não tem valor. E mais ainda se tiver com uma doença crônica, ou com uma doença contagiosa como essa. Veja o quanto o ser humano é pequeno. Então a pessoa que reconhece essa condição, ela fala a Deus, Deus, me perdoa, eu não sou nada, Senhor. Me ajuda, eu preciso do teu Espírito. E ali a pessoa conversa com Jesus, se humilha. E Deus, vendo a sinceridade, vendo um coração aquebrantado, qual é o pai que o filho lhe pede pão e diz a Bíblia, ele dará pedra? Jamais. Jesus disse, e não dará a Deus o Espírito Santo aos que o pedem? Na sinceridade. Amém? E nós iremos buscar nesse momento isso. Fique de pé, por gentileza.